a gente tem um ponto muito importante aqui também, porque isso vai e contamina a vivência familiar das pessoas. Inicialmente, eu fazia essa live falando de evidências anedóticas, porque é uma coisa que eu vejo muito nas famílias de pessoas ricas, seja de pacientes, seja da minha vida particular, que eu conheço pessoas que têm muita grana, né? Então, eu iria começar falando de coisas que eu percebi, mas eu corri atrás ali e eu verifiquei que, de fato, tem muita pesquisa que mostra que famílias de muita grana, né, famílias que têm os membros ali, é uma família que tem uma renda altíssima, famílias de pessoas ricas que ultrapassaram esse valor aqui, são famílias que tendem a ter, estatisticamente, relações familiares muito mais conturbadas, menos satisfatórias, costumam ter muito mais problema familiar, né, do que pessoas que estão, por exemplo, mais aqui nesse pedaço, certo? Aqui já tem outras questões, né, já tem um envolvimento com pessoas muitas vezes marginalizadas, que estão muito suscetíveis a grupos que podem ter determinados problemas. Tem outros, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas a gente vê muitos, né, que volta a ter problema familiar pra caramba, ok? Então a saúde familiar, geralmente de famílias ricas, é muito prejudicada. E assim, se você for por evidência anedótica, para pensar nas famílias de ricos, né? Não vou aqui ficar nomeando, mas pensa qualquer rico assim do top 10 da Forbes ou alguma coisa assim. Basicamente, a gente vai ver que muitas vezes é pai brigando com filho, não sei quem processando não sei quem, alguém mudando de nome porque não quer ter mais associação com seus pais. É muito comum esse tipo de coisa em famílias, né? Eu estou falando não de pessoas famosas e um pouco ricas, eu estou falando dos ultra ricos. Os ultra ricos, eles quase sempre que a gente vê um ultra rico na mídia, a gente vai perceber que, pô, o cara ele geralmente tem uma família bem conturbada, né? E aí, deixa eu ver o que você falou aqui. Família não gera contatos. Esse é um ótimo ponto. Só que sabe o que família gera? Manutenção da riqueza da família. Esse é o pulo do gato que as pesquisas demonstram. O que a pessoa que tem a centralidade muito grande da manutenção do dinheiro vê na família? Uma maneira de não perder dinheiro. Então, quando muitas vezes uma pessoa que é muito rica olha para os seus filhos, o que essa pessoa acaba vendo? Ela acaba vendo pessoas que ela tem que treinar para quando ficar adulta não perder todo o dinheiro da família, ok? E isso vira um problema muito grande nas relações familiares, porque se você tem essa pessoa, né, vamos dizer, um pai ou uma mãe, que já tem naturalmente uma empatia muito baixa, porque já está numa situação de vida que às vezes ela nasceu na riqueza ou angariou riqueza, né? A gente ainda está tentando entender também se a estatística a gente ainda não mostrou exatamente. Se pessoas que naturalmente têm menos empatia têm mais chance de serem ricas, ou se a falta de empatia vem depois da riqueza. Isso a gente precisa de estudos longitudinais, que eu ainda não vi nenhum de qualidade sendo feito para trazer aqui para vocês. Ou seja, acompanhar uma pessoa ao longo da vida, o que é meio difícil, porque a gente tem que prever que alguém vai ficar rico para conseguir fazer um estudo longitudinal com aquela pessoa para ver se ela ficou menos empática depois de virar rica. É difícil, vocês entenderam a dificuldade de fazer isso, né? Então, eu não acho que esses estudos vão vir muito cedo. Então, fica essa dúvida aí também. Mas o fato é, aquela pessoa que já tem tendência de ser menos empática, tem filhos, e o que ocorre? Ela acaba vendo aqueles filhos como a forma de ter uma manutenção daquela riqueza, né? Pô, eu sou rico aqui, eu tenho a empresa da família, né? E eu vou passar aqui para as próximas gerações o controle da minha empresa. Pega uma Samsung, por exemplo, que está lá na Coreia do Sul. Uma empresa, parece brincadeira, mas é uma empresa familiar, né? Tem muitas empresas muito grandes assim que são empresas familiares. Você pega famílias super grandes, tipo uma BlackRock da vida, né? São empresas que estão sendo passadas de pais para filhos constantemente. Inclusive, tem partes dentro da psicologia, de administração e tudo mais, que fazem o treinamento, né, cujo serviço é psicólogos e administradores, que são contratados para ajudar no treinamento e na facilitação dentro das empresas ou dentro dos núcleos familiares de uma geração para outra de uma família dos negócios.
ok? Existe isso dentro da psicologia, tem um nicho para isso. Olha esse ponto, né? E aí o que acontece? Isso acaba fazendo com que muitas vezes, nesses contextos, os pais e mães de família acabem vendo os filhos não como seres humanos tão à parte, mas como mais um desses elementos da manutenção da grana. Existem situações extremas, vou citar o caso do Japão. No Japão, existe uma classe social bem grande, né, bem grande não, bem rica, né, pequena, mas bem rica, que naturalizou completamente o conceito de: se eu não gosto do meu filho, se eu acho que ele não vai ser um bom herdeiro da minha grana ou dos meus negócios, eu vou adotar um adolescente que já está na faixa final da adolescência, que demonstre ser promissor, para tornar ele o meu descendente, no sentido assim de um meu herdeiro, e não o meu filho biológico. É claro, é um caso muito extremo de uma naturalização de uma parcela hiper rica lá no Japão. Ok? É um caso bem específico, bem extremo. Mas às vezes os casos extremos escancaram o que muitas pessoas gostariam de estar fazendo, né? Eu conheço várias pessoas super ricas que, se eu acho que se estivessem no Japão, fariam exatamente a mesma coisa, sem dó nem piedade com seus próprios filhos. E acaba tendo muito relações, de novo, vira muito essas relações de troca. Ah, mas eu paguei tudo para você, que é uma coisa que a gente já ouve em vários outros sentidos, mas eles acabam colocando muito mais uma objetificação dos filhos. E muitas vezes filhos que já cresceram nesse ambiente em que tudo é objetificado, em que dinheiro acaba sendo central, eles acabam não conseguindo desenvolver várias habilidades ou conseguir se relacionar bem com os pais. Eles já são treinados desde pequenos com os amigos a ter essas relações muito mais impessoais. E aí você tem uma família que tende a ser muito disfuncional em vários sentidos, ok? Isso é uma coisa que vai reproduzindo, e isso está ficando cada vez estatisticamente mais significativo, porque quando a gente pega o acúmulo de riquezas, a gente está descobrindo que cada vez mais a riqueza em vários países, como por exemplo os Estados Unidos, que tem ótimas pesquisas nesse sentido, está ficando acumulada na mão dos mais velhos. Ou seja, tem um conceito de uma família rica, que a riqueza, na verdade, passa de geração para geração, está ficando mais comum. E essas famílias estão muito disfuncionais. Ou seja, começa essa riqueza familiar começa a virar cada vez mais uma maldição familiar que vai deturpando cada vez mais a saúde mental das pessoas envolvidas, né? Vira um bolo, essa maldição passada de geração em geração, em outras palavras, né? A gente tem dados que nos Estados Unidos, mais do que 30% da riqueza já está sendo acumulada por pessoas acima de 70 anos. Ah, Arthur, mas sempre foi assim. Quanto mais velho você é, mais tempo você tem para guardar dinheiro e ser rico. Ou pelo menos ter muito dinheiro. Sim, isso é uma verdade. Pessoas mais novas tendem a ter um acúmulo menor de dinheiro porque não tiveram muita oportunidade de acumular esse dinheiro. Mas a gente está percebendo que mesmo que essa já fosse a tendência natural, esse gap está aumentando. Isso, se fosse só uma tendência natural de, ok, pessoas mais velhas acumulam mais dinheiro, não teria por que esse gap aumentar. Ele se manteria estável. Mas esse gap está aumentando. Eu não conseguia achar dados mais antigos muito, muito confiáveis, mas ele era menor, ele era significativamente menor do que 30%. Aqui no Brasil, se eu não me engano, pesquisas têm demonstrado que é em torno de 25% da riqueza brasileira já está nas pessoas de acima de 70 anos, que representam uma parcela de... caramba, é muito pequena da população, é bem menos do que 10%, ok? A terrível cultura woke que não permite encontrar herdeiros dignos, bem isso mesmo, bem pela piada. Pois é. Então o que acontece? Você está tendo uma acumulação, né? Tem vários elementos de como o neoliberalismo está sendo construído hoje em dia, que faz com que... João Carlos Ribeiro que o diga. Que faz com que esse dinheiro esteja sendo acumulado na mão de determinadas pessoas e geralmente de pessoas mais velhas. Cada vez mais pessoas mais novas estão tendo menos oportunidade de acúmulo de riqueza. Sabe um outro dado que mostra isso? E, de novo, é um dado bem específico.
esse ano, 2024, pela primeira vez, a revista Forbes não tem nenhum bilionário, não estou falando de milionário, estou falando de bilionário abaixo de 30 anos que não seja herdeiro. É a primeira vez que na lista dos mais ricos da Forbes não tem nenhum bilionário abaixo de 30 anos que não seja herdeiro. Ou seja, todos os bilionários abaixo dos 30 anos dos mais ricos do mundo, né, todos os bilionários abaixo dos 30 anos são herdeiros. É isso que quer dizer. Olha que dado interessante. De novo, revista Forbes. Foi incrível, saiu esses dias, inclusive, matéria sobre isso. Então, veja como tem vários dados que vão corroborando essa percepção de que o dinheiro está ficando cada vez mais acumulado na mão de algumas pessoas e ele está sendo passado, né, pessoas que já estão mais velhas, Elon Musk, Jeff Bezos, são pessoas que já estão basicamente entrando na terceira idade, apesar de muitas vezes não parecerem, né? Procedimentos estéticos são coisas que o dinheiro paga, né? Não sei se é o caso deles, mas enfim, fazendo uma brincadeira, obviamente, aí, né? Mas assim, cada vez mais essas pessoas têm dinheiro e estão só passando para os seus herdeiros. E tem menos oportunidades de pessoas mais novas se tornarem ricas, ok? Então você tem esse dinheiro ficando dentro de famílias que vão passando de herdeiros e famílias muito disfuncionais. Isso sendo demonstrado muito através de vários dados que a gente acaba tendo.